Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de atividades do nosso programa, do nosso PIBID. É uma alegria estarmos aqui nesta tarde, hoje de modo muito especial, né, recebendo o professor João Batista e o professor Sidivan, né, que serão responsáveis pela ministração desse ciclo que tratará sobre multimodalidade e ensino. Né? Nós gostaríamos de cumprimentar a todos os bolsistas do PIBID, todos os supervisores, todos os coordenadores de área e a todas as pessoas que possam estar nos assistindo nesse momento. Né? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma atividade do nosso programa. Inicialmente, queria agradecer ao professor Sidivan, agradecer ao professor João Batista pela disponibilidade em estarem conosco nesta tarde, ministrando esse ciclo e tratando de uma temática tão relevante para todos nós que somos professores. Né? Eu vou fazer uma breve apresentação dos professores. O professor Sidivan é doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é graduado em Letras também pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e atualmente é professor e pesquisador da UFESA, do campus Caraúbas, atuando no curso de Letras Português, e também professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem, o PPCL, da UERN, no qual desenvolve pesquisas na área de análise e descrição linguística dos aspectos fonéticos e fonológicos do português, na sociolinguística quantitativa e em linguística computacional. O professor Sidivan coordena o grupo de pesquisa em linguística computacional na UFERJ Caraúbas, no qual pesquisa e desenvolve tecnologias de linguagem para o português brasileiro. O professor João Batista é doutor em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, é mestre em Ensino pela UFERSA, é especialista em Libras pela Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia e graduado em Letras Libras pela Universidade de Feira de Santana. Professor possui curso de formação de instrutores de Libras e é membro do grupo de pesquisa Linguagens e Internet, o GLINET. Atualmente é professor do curso de Letras Libras na UFERSA, campus Caraúbas, onde atua tratando de temas como processos de retextualização, multiletramentos, multimodalidade, texto metavisual, aquisição e desenvolvimento da linguagem, metodologia e materiais didáticos para alunos surdos e ouvintes. Então, muito obrigado, professor Sidivan, muito obrigado, professor João Batista. Né? Eu, por oportuno, passo a palavra aos professores que, a partir de então, mediarão, né, esse nosso ciclo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu e o professor João Batista, né, estamos aqui mais questão de nós refletirmos um pouco com todos nós em relação à multimodalidade, esse tema que é bem discutido, aliás, é muito discutido, mas às vezes é pouco compreendido, né? Especialmente a relação dele com o ensino. A nossa apresentação foi dividida em duas etapas, né? Eu vou ficar com essa parte mais de conceitual da multimodalidade e depois o professor João ele vai se deter nos aspectos mais teóricos dessa questão, tá certo? E vez por outra, pessoal, eu estou aqui acompanhando também aqui o chat aqui ao lado, e vez por outra eu vou pedir para vocês. Vou colocar algumas questões e eu queria que vocês respondessem aqui no chat mesmo, para a gente ver, perceber o que se está compreendendo, né?
como nós estamos compreendendo o conteúdo. E o tema geral, o nosso tema é multimodalidade em ensino, estratégias e usos multimodais como forma de favorecer o ensino. Então, a gente vai trazer a ideia de multimodalidade, mas como nós poderemos utilizar os conceitos dentro de uma prática de ensino, tá certo? Esse seria o nosso primeiro ponto a tratar, né? O próximo slide. Passa aí, João, por favor, o próximo slide. Então, aí você vai ter uma ideia geral do que nós temos em mente, o que é multimodalidade, a aplicação no ensino, a multimodalidade em si, e os desafios e as estratégias e as práticas. São esses pontos aí que nós vamos tentar compreender de uma forma geral, certo? Esse é o nosso olhar sobre esse texto, tá bom? Por favor, pode passar. Pois bem, pessoal, quando a gente trata do que é multimodalidade, a gente sempre toca numa questão de uma expressão que está sempre muito presente nas conversas do dia a dia, né? Que as pessoas dizem, especialmente quando você diz a alguém que viu alguma coisa, né? Você diz que, que as imagens valem mais que palavras, né? E a gente, às vezes, percebe dessa maneira. É tanto que as nossas apresentações, vocês vão ver aqui, vai ter um conjunto não é só a apresentação em si, mas você vai ver que existem elementos multimodais dentro das apresentações. E são apresentações que você, como professor, você também vai utilizar dessa maneira, né? Quando você vai pensar no aluno e vai construir construir as imagens, você vai pensar como esse aluno ele vai recepcionar o conteúdo que você vai transmitir, não só o texto escrito, mas também pensando no todo, né? Mas a gente fala em quais situações as imagens são mais adequadas para o uso, né? Eu assisti um filme que é muito, inclusive é filme para criança, né? Que traz muito bem falando sobre o título do filme é Emoji, né? E, e logo no início do filme dizia que assim as palavras não tinham mais o seu uso, o importante seria trazer as imagens, né? E você vai perceber que nesse filme os emojis, cada um tenha o seu significado, a sua relação. E é um filme muito interessante para o professor e para o aluno refletir como há uma relação, às vezes, uma relação que nós utilizamos entre a imagem e a escrita ou a fala, né? Apesar de serem duas modalidades diferentes. Eu costumo dizer aos meus alunos, dos alunos de fonética e fonologia, que a língua portuguesa ela não se confunde com a escrita e ela nem se confunde com a fala. Por quê? Porque eu tenho a modalidade, olha, eu tenho a língua portuguesa na modalidade escrita e eu tenho a língua portuguesa na modalidade falada. Eu tenho a língua de sinais, né? Visual, né? Espaço visual, e eu tenho a escrita de sinais. As duas não se confundem, são duas formas, são duas modalidades, pense numa coisa, são modalidades diferentes. Quando eu falo
em língua portuguesa, eu não estou tratando necessariamente da escrita. Quando eu falo da língua portuguesa, eu não estou tratando necessariamente da fala, porque a fala não é a escrita e a escrita não é a fala. A gente, às vezes, quando a gente está lá no colégio estudando, o professor, ele dá ênfase na escrita. Mas por que que o professor de língua portuguesa ele trabalha tanto a escrita e trabalha pouco a fala, a modalidade da fala? Pô, porque na concepção dele e na nossa concepção, nós não vamos para a escola aprender a falar, ou nós conhecemos já a língua portuguesa, nós vamos aprender a escrever, né? Por isso que traz essa concepção. Mas aí nós vamos tratar dessas questões que as imagens são utilizadas em determinados contextos para determinados usos, né? E passando o próximo slide, a gente percebe. Passa aí, João, por favor. E aí nós percebemos, veja, eu vinha mostrando a vocês, você em cada slide passado, eu vinha trazendo, e aí eu queria que vocês apresentassem aqui no chat, aqui ao lado, qual seria, veja, você vai ver aí a imagem de número 1, certo? Qual seria, eu vou aguardar aqui no chat, qual seria a palavra que você substituiria logo abaixo aqui nessa palavra imagem 1? Qual é a palavra que você colocaria aí embaixo? Vamos aguardar aqui a resposta de vocês aqui no chat. Eu queria ver a resposta de vocês. No caso, qual é a palavra que você substituiria no 1? Vamos lá, pessoal? Não estou vendo a resposta de vocês. Ainda estão refletindo? Quando você vê uma imagem com a pessoa com a boca aberta, observe. Pronto. Tásia disse, é uma dúvida. A Marília está dizendo, por quê? Ou dúvidas, ou perguntas. Observe o olho e observe a boca e a mão, certo? Questionário, dúvida. Seria um ato de dúvida quando você faz assim, ó. Você abre a boca, arregala os olhos, a sobrancelha se desloca e, de repente, você é uma surpresa, certo? Então, veja que todas essas termos que a gente poderia colocar aí, está se referindo a um conjunto, quer dizer, vale algumas palavras, não 1000 palavras. Observe que uma ação, ela pode ter uma ação de surpresa, de espanto, e às vezes até de dúvida, né? Por quê? Porque você recebeu uma informação e, de repente, ali você ficou duvidoso e, de repente, você se espanta por causa da dúvida, né? Espanto, curiosidade. Essa segunda eu apresentei essa imagem logo lá no início, na introdução. Na minha mente, trazia uma ideia. Mas será que é a mesma ideia que vocês teriam? Por exemplo, se vocês estivessem montando um slide, essa segunda imagem, né, a imagem de número 2, você colocaria em que situação? O que é que se refere a essa situação dessa jovem com uma lupa, olhando para frente, né? E observando que o olho, né? Vamos lá, vamos ouvir agora dessa segunda imagem. Pronto, Marília disse que seria pesquisa, curiosidade. Que mais? Além de Marília. Seria mais o quê?
seria pesquisar, curiosidade, seria, a Dineuza está dizendo que seria uma pesquisadora, atenção, investigação, foco, ou seja, ela está procurando informação aí, isso, buscando algo. Então, quando a gente pensa numa imagem, a gente traz também a procura, a minúcia, a observação. Todos esses são elementos em que essa imagem ela pode transmitir. Então, quando eu coloquei essa imagem lá na parte da introdução, é porque eu estava dizendo assim, esse aqui é o nosso foco, é aquilo que nós estamos observando, é aquilo que estamos querendo transmitir para vocês. Vocês estão me entendendo, pessoal? É nessa perspectiva que a gente, às vezes, começa a mesclar as duas coisas, a fala e a escrita, os sinais em Libras junto com a escrita em Libras, elas se integram, né? A imagem de número 3 também tem um elemento aí, quando a gente vê aí, ó, tem uma pessoa com um livro na mão esquerda, né? E ele aponta, assim, ao lado, né? Então, a gente tem isso. Estevão Neto disse que é a linguagem não verbal, tá certo? Mas quando a gente faz nessa imagem 3 ou na terceira imagem, quando a gente tem uma pessoa segurando um livro e apontando. Mas só que a visão dele não é no livro nem no dedo, é uma visão para frente. Ele está aqui com o livro e está apontando, só que olhando para frente. Estevão Neto disse que é uma pessoa que tem uma ideia, na imagem 3, né? Ele está trazendo uma ideia, Estevão, é nessa concepção, né, que está. O que mais, além dessa pessoa estar trazendo a ideia? A Adrineuza disse um ensinamento, lembrando de algo, uma investigação, explicando, Raquel disse, explicando uma informação. Então, veja, está chamando a atenção das pessoas para aquilo que ele está transmitindo. Observe que nessa relação do texto, ela traz do texto, o texto aí que eu estou dizendo é a imagem, né? A imagem e aquilo que nós temos em mente, ela está trazendo uma informação. E essa quarta, que nós temos aí uma pessoa com um gorrozinho na cabeça e uma máscara, e segurando a bandeja com algo, né? Tem um copo, talvez com suco ou água, e tipo um prato, né? Então, o que nessa quarta imagem, o que a gente traz de informação? Em que situação, aí eu pergunto a vocês, em que situação essa imagem seria adequada? Vamos lá. Está fazendo isso. Pronto, Raquel disse que seria como fosse uma enfermeira no hospital. Essa quarta imagem, né? Mariana está se referindo ainda a outra, né? Isso, Silvanete está dizendo que está servindo. Então, é uma pessoa que está servindo, é uma enfermeira, né? Está cuidando, está trabalhando. Lina traz aqui dizendo que está trabalhando, servindo alimentação a alguém, hospital, cuidando. Então, Michele está dizendo que é um médico, um enfermeiro. Então, dessa forma, observe, cada imagem dessa que nós escolhemos, quando você escolhe, você vai pensar no local em que é usada essa informação. Sidivan,
E isso serve para quê? Somente para o subprojeto interdisciplinar de Libras, português e física? Não, pessoal. Em todas as disciplinas você usa todas as modalidades. A física usa todas as modalidades. A química, a biologia, a computação, o curso de computação, o curso é, do português, especialmente, e assim sucessivamente. Todos eles, todos os nossos projetos, eles acabam sendo tratados dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Porque se você for fazer um planejamento, ele é multimodal. Você tem uma tabela, então uma tabela não é um texto escrito de forma corrida. Você tem, dentro da tabela, você tem o objetivo, a metodologia, os materiais a serem utilizados, né? Cada um desses elementos dentro de uma tabela. Então, você já não tem. Vamos só para a troca aí de. Pronto. Vamos continuar, né? Então, aí, veja, um planejamento você é um texto multimodal. Se você colocar uma tabela, se você colocar em sequências, não. Seria só a modalidade escrita. Mas quando você vai pensar a execução da sua aula, ela é uma execução, toda execução de aula, ela é multimodal. Veja, o seu aluno, ele precisa perceber, dentro daquele contexto, o escrito, que às vezes a gente coloca lá no slide, às vezes coloca lá no é, lá na lousa, né? A gente escreve lá na lousa, a gente passa uma atividade para um aluno, também de forma escrita, mas também ele vai ver a postura sua, ele vai ver o seu rosto. Uma vez eu disse aos meus alunos, olha, muita coisa, assim como vocês me veem aqui de uma determinada forma, porque quando você entra na sala de aula e observa o professor, você não vai ver somente o rosto dele, mas você vai ver o aspecto, se ele está cansado, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está pensativo, se ele está reflexivo. Tudo isso o seu aluno observa. E você vai ser observado pelos seus alunos dessa maneira. Então, não é só transmitir a informação ou projetar essa informação no quadro, mas o próprio professor ele começa a ser um texto a ser lido. Então, aquele professor que chega muito empolgado na sala todos os dias, no dia que ele não chegar, o seu aluno vai perceber a diferença, né? Por quê? Porque isso fala também. É importante você, como professor, como pipidiano, é importante a gente perceber essa relação, tá bom? De uma coisa com a outra, de relacionar o professor com o conteúdo, mas também com seus aspectos pessoais, tá bom? João, eu queria que você passasse para o próximo slide, por favor. Então, pessoal, aí nessa imagem a gente vê, né, diversos aspectos, e quando a gente vai. O pessoal está congelado a apresentação. Opa, oi, oi. Não, assim, é porque estava congelada a imagem aqui. Foi? Ah, então o problema foi meu aqui, pessoal. Olha, estamos só voltando, tá bom? Então, o que seria. Vamos lá, vocês estão escutando, né? Se estiver escutando, coloca aqui no chat, por favor, diga um ok aqui, porque aí eu fico percebendo se realmente vocês estão me ouvindo direitinho. A minha internet está meio ruim, tá certo?
Vamos lá, então vamos ao conceito de multimodalidade. Observe, a multimodalidade pode ser compreendida como a integração. Pronto, obrigado, Raquel, Michele, obrigado, viu, pela... Pronto, então responder também, pronto, valeu, estão ouvindo bem, né? Então, a multimodalidade pode ser compreendida como a integração de diversas formas de comunicação. Aí eu tenho a linguagem verbal, certo? Eu tenho a linguagem visual, gestual, sonora, entre outras coisas que aí vocês podem fazer um mix de informação, né? No processo do ensino-aprendizagem. Então, aqui a gente vai pensar não só no transmitir a informação, mas como o aluno vai compreender essa informação, como ele vai absorver essa informação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Aliás, como é que o professor ensina e como é que está ocorrendo a aprendizagem. Vocês estão me entendendo, pessoal? Então, é essa relação desse conjunto de linguagens. Então, eu tenho a linguagem falada, que é sonora, mas eu tenho a linguagem visual, que é escrita. Eu tenho espaço visual, que no caso eu tenho a Libras. Eu tenho a forma escrita de sinais, que também é visual. Veja, eu tenho uma figura que quero colocar essa informação. Observe aqui que é aquela informaçãozinha que eu pedi a vocês para refletir. Lá atrás, olha, a imagenzinha do rapaz, né, apontando essa informação. Ou seja, eu estou querendo trazer para vocês que a multimodalidade, ela vai trabalhar, ela vai relacionar todos esses elementos. E quando você for pensar no seu aluno, pensar nessas pequenas estratégias em que está relacionada uma coisa com a outra, certo? No próximo slide, por favor, passa aí, João. Passa aí, João, por favor. Não sei se a minha... E aí, no próximo slide, passa aí, João, por favor. Será que é a conexão dele ou é a minha? Pronto. Então, aí vem que a multimodalidade, no contexto educacional, eu trouxe que os pibidianos devem utilizar diferentes recursos de forma intencional. Veja que eu coloquei um destaque aí, de forma intencional e integrada para facilitar a compreensão e aprendizado dos alunos. Por que intencional? Porque no seu planejamento, no nosso planejamento, a gente tem que utilizar os nossos recursos de forma intencional. A gente quer que o aluno aprenda. Então, se a gente quer o aprendizado, então a gente traz a questão de forma intencional. Eu trouxe essas imagens aqui de forma intencional. A posição e o local delas não estavam aí. Eu fui colocando para vocês pensarem, nesse caso aí, se a gente fosse... Veja, eu tenho uma imagem do lado esquerdo, uma mulher, né, de amarelo. Eu tenho uma outra mulher no canto superior direito, uma mulher segurando um notebook e ao lado uma folhinha, como se fosse uma tabela. Ela usa óculos e tal. E temos do lado direito também, na parte inferior, eu tenho uma mulher também com o cabelo. Nesse aspecto aí, se você fosse levar para o aluno essas três imagens, eu perguntaria a você, qual ou quais são os elementos que
organiza ou que integra essas três pessoas nessa apresentação. Aliás, nessas três figuras. Veja, eu tenho três figuras. E aí eu queria a resposta de vocês aqui no, no chat, certo? Eu queria saber de vocês qual é o elemento integrador dessas três figuras, ou da representação dessas três figuras. Se você fosse integrar, qual elemento integrariam essas três imagens? Vamos ouvir aqui no chat. O que é que você me traz? Profissão, Raquel diz. Então, um termo que poderia ser gênero e trabalho. Então, cada um tem uma profissão, eu tenho um gênero, porque eu tenho todas as três do gênero feminino, né? Trabalho, que seria, no caso, as profissões. Então, seria o elemento integrador representação dessas três figuras, né? Trabalho, profissão, gênero, isso. Então, atividade, todos esses são elementos integradores que aí a gente traz para o aluno refletir sobre essa perspectiva, profissão, mulheres no mercado de trabalho. Olha um tema, viu, Raquel? Isso poderia ser discutido não só num projeto interdisciplinar, não só no projeto de português, mas pensar lá na computação, como o conjunto o número de mulheres atuando no campo da computação, porque isso aí também é interessante observar, né? Então, nós temos várias discussões, a discussão de representatividade, cada um deles que vocês estão comentando aqui, tá certo? No próximo slide, passa aí, João, por favor. No próximo slide, dentro do subprojeto, colocou aqui Euclides, do subprojeto de computação. Próximo slide, por favor, João. Oi, João. Pronto. Olha aí. Quando a gente pensa na multimodalidade, a gente tem que pensar na entrada, ou seja, na informação que será recebida e a informação que será passada. Ou seja, eu estou transmitindo aqui por meio da modalidade falada, mas também pela a modalidade da imagem. Vocês não estão me vendo, vocês estão vendo, na verdade, a minha imagem, certo? E a imagem também do meu quarto aqui, né? Então, vocês estão vendo, e estão vendo também os slides. Veja, eu tenho um input, que é a fala, que é a imagem, que é a minha imagem aqui, e vocês estão recepcionando por meio do ouvido, por meio dos olhos. Então, pensando nessas estratégias, por exemplo, se eu quero levar uma atividade para um aluno, eu tenho que pensar se eu quero que ele observe atentamente aquilo que eu vou falar, ou aquilo que o texto sonoro vai transmitir. Então, eu trago só o áudio. Mas se eu quero que o aluno, além de ouvir, eu quero que ele observe, eu vou trazer um vídeo. Se eu quero que ele, além de ver, ele observe, ele escreva, eu vou ter que solicitar a ele uma ação de escrita. Ao mesmo tempo, então, ele vai, ao mesmo tempo, ouvir, ao mesmo tempo, ele vai, e depois vai escrevendo, ao mesmo tempo, escrevendo. Então, eu peço a ele que eles externalizem, né,
a sua compreensão através daquilo que ele escuta e daquilo que ele vê, tá certo? Se eu vou usar um podcast em forma de áudio, então eu quero só que ele escute essa informação, né? Então, quais os recursos modais que utilizamos na prática interacional? E aí eu queria que João passasse aí o slide, para a gente ver, e aí eu queria que vocês voltassem novamente aqui para o chat, tá certo? Queria que vocês observassem aqui no chat, passa o slide aí, por favor, João. Tá certo? Olha aí, eu coloquei intencionalmente o número 1, 2, 3 e 4. Quero que vocês observem atentamente e leia 1, o 2, o 3, o 4. E depois eu tenho do lado, na coluna do lado direito, eu tenho A, B, C e D, certo? Eu quero que vocês relacionem a primeira coluna com o número 1. Então, se você acha que o número 1 corresponde, por exemplo, ao A, você me responde aqui no chat 1A. Se você acha que é 1C, aí você coloca 1C, 1D, 1B, e assim sucessivamente. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Raquel respondeu que o 2 é o A, recursos visuais. A gente está utilizando imagem, gráficos e vídeo. O 2A. Mas só que o 1, Raquel, Caliane também colocou, o 1 seria o quê? O 1 seria C, Raquel falou. 1C são livros, artigos, revistas, isso. Então, eu tenho 1C, está se referindo aos textos na modalidade de textos escritos. 2 colocaram A. 3D, vamos olhar o 3 e o D. Músicas, podcasts e efeitos sonoros estão relacionados a recursos auditivos, né? Recursos auditivos. 3, letra D. Vamos lá. Concebida Carvalho colocou 1C, 2A, 3D, 4B. Heloísa, 1C. Vamos lá, 1C. Tudo bem. 3D. 3D a gente viu que realmente são recursos auditivos. O de número 4, pessoal. 4 colocaram B, interativos. Eu tenho jogos. Por que jogos é interativo? Porque em um jogo, pessoal, você utiliza diversos inputs e outputs ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, você está aqui, ó, se estiver jogando, você vai clicando em algo. Então, ele vai pedindo a resposta para você naquele momento, né? 4B, já falado, né? 4B, 2B, 2 recursos, 2 é imagens, gráficos e diagramas e vídeos. São recursos interativos? Não, seriam recursos, né? Esses aí, recursos interativos, são os nossos jogos, né? Tem vários elementos. Por que recursos interativos? E aí vem, você pode pedir uma atividade com os alunos que envolva ele uma resposta de imediato, como se fosse um jogo, solicitando a ele para eles responderem naquele instante. Então, dessa maneira, você leva o seu aluno a entrar dentro dessa perspectiva. Os aplicativos, todos os aplicativos praticamente, além de serem multimodais, por natureza, né? As plataformas online também são todas. Então, são muito interativas, né? Então, você tem uma coisa muito interativa que é isso aqui, né? O celular que você tem em mãos, então, é multimodal.
são vários elementos que você tem aí presente. E aí quando você escolhe algum desses elementos aqui de lá da coluna esquerda, você tem automaticamente do outro, né, quais são os recursos que você quer que o seu aluno estimule. Se eu quero estimular ele a visualizar os objetos, a compreender, então eu uso recursos visuais. Se eu quero que, além dele visualizar, ele me traga respostas rápidas, então são interativas. Se eu peço a ele para ele lerem um texto, eu estou solicitando a ele um recurso, que é o recurso de texto escrito. E eu tenho os recursos auditivos, que até mesmo os recursos auditivos você tem até aqueles efeitos sonoros, tandanã, e assim sucessivamente. Esses elementos veja, esses elementos dentro de um filme, ele é fundamental, principalmente os filmes de ação, né? Ele precisa de um elemento sonoro a mais para dar aqueles que têm suspense, para dar o suspense, para dar um efeito a mais, né? Então, esses outros recursos. João, por favor, passe aí, eu já estou passando a palavra daqui a pouco ao professor João. Por favor, João. João, passe aí o slide aí, por favor. Pronto, aí vem os desafios e possibilidades no uso da multimodalidade no ensino, tá certo? Eu tenho uma formação de professores, que é um desafio, que no caso de vocês já já estão se integrando, né, dentro dessa perspectiva, dentro dessa formação, a disponibilidade de recursos, porque, na verdade, assim, dependendo do que você vai trabalhar em sala de aula, você vai precisar de recursos para isso. E aí você vai ter que pensar nesses recursos, por exemplo, você vai trabalhar com data show. Então, eu vou precisar de um projetor. Se eu vou trabalhar com áudio, eu vou precisar de uma caixinha de som e de um computador, ou mesmo de um pendrive, se a caixinha de som pegar só no pendrive, você coloca, mas de toda forma você vai precisar de uma caixa de som. Se você vai passar um filme, você vai precisar dos dois, do projetor de uma televisão, se na escola tiver, e do áudio. Então, tudo isso, todos esses recursos, esses elementos, os recursos audiovisuais que a gente vai fazer, vai depender de recursos diferentes. Se eu for passar um texto, eu vou precisar de um recurso, que na verdade é um texto impresso, então vou precisar de imprimir esse texto, tá certo? Se eu vou fazer uma avaliação, também vou precisar. E o outro, as possibilidades do desenvolvimento da criatividade. E aí vem, quando você pensa nessa perspectiva, você vai querer do seu aluno que ele se desenvolva dentro as capacidades que já habita nele, que é a capacidade criativa, né? De um pensamento crítico, você vai formando esse pensamento crítico, de forma em que se o aluno vê uma imagem, quando ele sair da escola e ele vê uma imagem, ele já não vai ver uma imagem de qualquer forma, ele vai começar a pensar aquela imagem, certo? Uma vez eu coloquei uma imagem para o meu menino, acho que ele tinha 6 anos de idade, quando eu mostrei a ele uma imagem, não sei se vocês gostam, mas é Vida de Passarinho, eu acho que é de Caulos. Então, nesse Vida de Passarinho, ele diz assim: minha terra tem palmeira onde canta o sabiá. Aí vem o passarinho passando, né? Aí ele pousa num tronco de uma árvore e
E ao lado desse tronco de árvore havia vários troncos também, né? Aí ele diz: Eu sou o passarinho, e onde está a palmeira? Então, eu mostrei a ele, interessante que ele imediatamente ele associou ao desmatamento, né? Ele disse: Ih, papai, cadê? Está tudo aqui destruído, essas plantazinhas. Eu disse: É. Então, veja que a gente já não olha as coisas de uma mesma maneira, tá certo? Então, começa a se ter um pensamento crítico. A inclusão de diferentes formas de aprendizado e a preparação dos alunos para o mundo digital. Esse é um outro ponto fundamental, tá certo? Os nossos alunos, eles conhecem esse equipamentozinho, utiliza todos os dias, mas ele utiliza só, parece que é só para uma coisa, certo? Ou só para conversa, no WhatsApp, ou talvez no Instagram, né? Mas, no geral, eles não têm o conhecimento do que é esse aparelho e quais são os recursos realmente que ele traz, né? O próximo slide, por favor. Pronto, aí a partir daí eu passo a palavra, né, para João. O próximo slide, quem vai ficar agora é o professor João. Então, nós vamos dar continuidade à apresentação, né, do professor Sidivan, que explicou aí, nesse momento muito importante, sobre multimodalidade, as informações pertinentes, né, e é importante, né, não só por ter uma imagem, mas pelas informações que essa imagem ela transmite para a gente. E nós vamos ver aqui que existem vários tipos, né, então é um tema maravilhoso. Então, eu trabalho junto com o professor Sidivan, né? Nós estamos aí no PIBID, trabalhando juntos, e esse momento, né, de transmissão aqui com todos os alunos do PIBID é muito bom. Esse momento, né? Nós precisamos aí entender, né? Claro que às vezes a gente se sente um pouco cansado e tudo, né? Mas aqui a gente tá bem dinâmico também, e é importante para essa formação futura, né? Do que nós podemos fazer futuramente. Então, explicando sobre esse contexto, né, contextualizando mais a respeito disso, nós temos aqui as imagens, como vocês estão vendo. A conexão parou aqui para mim. Vocês estão vendo a imagem, né? E qual o objetivo dessa imagem? Né? O que ela representa? Né? Então, é só algo bonito? Né? Coloquem aí para mim no chat o que vocês imaginam aí que está representando essa imagem. Oi, Claede, Cleide. seu micro está O próximo. desligado. Pronto? Acho que eu...
A gente tem que ter um pouco de paciência, às vezes acontece, né, da internet não funcionar no campus, mas eu queria saber, né, dos alunos, né, o que vocês acham. Vejam só. E também liguem essa imagem ao que o professor Cid já mencionou, né? Então, nós temos aí algumas sensações, por exemplo, a gente pode ter uma sensação através do áudio. Então, nós temos aí algo sensorial ou multissensorial, né? Nós temos, e a gente tem essas percepções sensoriais, que não são somente através do som, mas pode ser através do tato, através do cheiro, através do olhar, né? Através do corpo. Então, nós temos aí uma multissensorialidade, nós temos aspectos sensoriais, né? Então, nós temos aí as nossas reações quando a gente vê alguma imagem, como esse quadro que vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo que é muito bonito, mas é só isso? É só isso que vocês sentem quando observam essa imagem? Eu gostaria que vocês respondessem no chat para mim. Janaína colocou aí, né? Que está vendo que é uma comida no restaurante, uma comida saudável. Deve ser um molho de limão aí, né? Que está sendo servido também por cima. Outra pessoa falou que é um prato saudável, né? Um prato saudável, delicioso. Então, eu estou vendo aqui algumas respostas aqui no chat. Então, dependendo da pessoa, né, que olha esse prato, né, alguns vão dizer que não gostam, que não acham saboroso, né? Alguns talvez tenham outra percepção de imagem, outras sentem-se atraídos pela imagem, né? A gente está vendo aí um copo de suco, por exemplo, né? Então, nós temos aí o copo de suco, temos também por cima, né, sendo jogado aí por cima uma calda de limão. Então, a gente percebe tudo isso. E é isso que essa imagem ela tá transmitindo. E a gente pode até ter uma sensação de cheiro, né? Alguns, por exemplo, não gostam de um certo tipo de cheiro de algum alimento que está nessa imagem. E aí eu pergunto para vocês, né? Que verbo vocês podem colocar aí sobre essa imagem? Então, no chat, aí já tem algumas respostas, né? O verbo pode ser comer, né? A gente vai passar aqui para outra imagem. Então, aqui, essas estratégias semióticas e sociais ajudam na minha formação como pibidiano, né? Como aluno do PIBID. Então, vocês precisam fazer essa pergunta. Assim como o professor Cid explicou, né, o contexto aí da nossa apresentação, que o professor Cid mostrou, né, explicou. Aí vocês viram lá naquela onde tinha 1, 2, 3, 4, depois A, B, C, D, tinha aquelas frases e precisava relacionar. Então, assim, a gente sabe que o objetivo, né, a intenção, o objetivo das imagens, a conexão que elas fazem, né, o input e o output, né, também é importante conhecer. Então, a respeito da multimodalidade, o conceito dela, né, que vocês já viram aí vocês podem pensar agora, como é que eu vou ensinar, sabendo disso? Eu vou ensinar de qualquer forma, de uma forma aleatória? Não, eu não vou fazer isso, né? Todos aqui que estão no PIBID devem
que são da física, né, os alunos das letras, devem pensar agora como eu, como professor, posso usar essas estratégias multimodais. Então, nós temos aqui uma autora, Dionísio, 2008, ela fala sobre essas questões, né? Ela fala que as ações sociais são fenômenos multimodais. No segundo aqui, que os gêneros textuais, orais e escritos são multimodais também. Né? Então, não só escrito, mas na língua de sinais também. Né? Então, sinalizado, a interação que ela é, os textos podem ser sinalizados também, tanto escritos quanto de forma visual. Então, e ela fala também aí, no terceiro, que o grau de informatividade visual dos gêneros textuais das escritas se processam continuamente. E no quarto, que há novas formas de interação entre o leitor e o texto, né? E isso é resultante da estreita relação entre o discurso e as inovações tecnológicas. Como o professor Sidivan já explicou, o mundo é digital, né? O mundo é tecnológico. Então, nós temos várias coisas, não é só ver ali um livro e dar aula ali que está no livro, sendo que o nosso mundo, ele é digital, é tecnológico. Então, vocês, como alunos, né, participantes do PIBIT, devem pensar nisso. Próximo slide. Então, complementando também, né, a minha tese de doutorado, eu coloquei aqui algo que foi usado na minha tese, né, que é os elementos de multimodalidade para um texto visual. Então, nós temos aí, né, alguns aspectos. Por exemplo, nós temos aí, né, esse grande círculo aí, ele vai de fora para dentro, né? Vocês podem ver aí a multimodalidade, falar sobre o meio de suporte, sobre o modo, né? Então, nós temos esse apoio, né? Como vocês estão vendo aí. Então, nós temos, por exemplo, o texto, aí nós temos o meio de suporte, é a tela, né? Lá no ambiente virtual. Nós temos também aí no modo, a gente tem a animação, por exemplo. Nos recursos semióticos, nós vamos ter ali os lugares, a localização, os links, as cores também. Porque a gente pode pensar que existem vários tipos, né, na multimodalidade. Então, nós vamos adquirir por exemplo, quando a gente vai utilizar materiais, usar de estratégias para que nós tenhamos tudo isso, esses elementos que são mostrados aqui. Então, vocês, como já o professor Sidivan explicou também, né, nós temos aí um ambiente virtual, por exemplo, um site, né? Podemos pegar aqui um site e a gente pensar qual é a relação, né? A gente pode ter lá dentro um efeito sonoro, mas podemos ter também um texto escrito dentro desse site. Podemos também ter um recurso audiovisual nesse site. Então, tudo isso, essa é a forma, né? É a forma que é apresentado. Mas, de repente, se chegar, por exemplo, um aluno surdo, como a gente pode usar uma estratégia multimodal? A gente pode usar essa estratégia aí colocando um sinalizante, né, aí do lado. Uma pessoa que faça a tradução desse site, do que está sendo apresentado, porque o aluno surdo vai ter as informações na língua de sinais. Né? Então, vai se sentir mais confortável com as informações. Ou também uma legenda poderia se colocar, né, os dois, poderia também a legenda ser uma opção. Nós vemos aí essa tirinha, como vocês podem observar,
A gente tem tirinhas, tem gibis, a gente tem contos, histórias que podem ser utilizadas também. E esses gibis eles são bem visuais. Então, isso causa ali uma informação, como vocês estão percebendo, né? Aí tem as falas, tem o balão de fala, e tem também as pessoas, né, mostrando também as reações delas no corpo, nas expressões. Vocês estão vendo também que cada um tem suas características, a forma que eles estão distribuídos, né, sentados. Então, muitas vezes um texto longo não é muito bom para determinada situação, mas como recurso podemos utilizar nas nossas atividades. Os alunos eles vão interagindo com esse formato de texto, então a gente pode ter essa relação também, a multimodalidade. Nós vemos aí, por exemplo, né, a gente pode pensar que os pembidianos em usar os textos que estão nos livros didáticos, né, de história, geografia, química, física. Então, nós vamos ter várias disciplinas. Então, muitas vezes na sala de aula, o aluno ele utiliza ali o livro, né, e lá no livro ele abre o livro e vai ver as informações que estão lá dentro. E o que elementos também temos nos livros didáticos. Então, aqui é um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês, né, sobre fração, por exemplo, de um livro, né, de matemática, e ali os garotos estão comendo chocolate. Travou aqui para mim a imagem do professor. Não sei se travou para vocês. Para mim também travou. Gente, professor João, também desculpa pela conectividade, né? Também estou travando para ele. Então, vocês estão vendo aí, né, dois garotos estão comendo chocolate, não é isso? Então, nós temos aí algumas informações nessa imagem. Então, não é só ter o enunciado, é ter também outras informações. Que estratégias a gente pode utilizar dentro de sala de aula? Nas aulas de matemática, por exemplo. A gente pode utilizar esses materiais didáticos. A gente pode trazer, por exemplo, um chocolate para dentro de sala de aula, né? Distribuir ali nos alunos, né? Eles vão ficar bem felizes, bem animados com isso também, né? Vão ficar mais animados para dar as respostas, né? Então, assim, às vezes o aluno ele precisa de um estímulo, né? Para alguma novidade, alguma surpresa. Por exemplo, um chocolate, todo mundo gosta, né? Então, é uma estratégia também para ser usado dentro de sala de aula. Vamos passar aqui para o outro slide. Como foi explicado antes, né? Como foi explicado antes aí a respeito de jogos, a gente pode ter jogos,
né? A gente pode ter outros tipos de recursos, né? Então, a gente precisa tentar fazer uma atividade e entregar lá a atividade para os alunos, que não seja só aquela atividade de escrever, de ver lá uma folha, um papel, não, mas criar estratégias. Tem alguns sites, né, como o WordWall, e esse site, a gente consegue criar alguns jogos, né, lá com imagens, com palavras, né? Então, a gente pode colocar sinais ao invés de palavras, por exemplo. A gente pode, no momento ali, dar um momento para que os alunos eles respondam certo e errado, né? Então, esse aqui é um exemplo disso. Não sei se eu consigo colocar para vocês verem como funciona. Então, vamos passar aqui o outro slide. Então, nós temos aqui também um exemplo, né? Porque nós podemos usar o texto, podemos usar também recursos de áudio, podemos usar recursos visuais, né? na multimodalidade, podemos fazer essa relação. A gente tem textos que podem ser textos orais, mas também podem ter textos visuais sinalizados, como vocês estão vendo aqui. Então, às vezes, pode-se pensar que mas os alunos do PIBID não sabem Libras, né? Mas a gente pode, de forma simples, ir aprendendo ali o básico, né? A gente pode fazer algumas estratégias, seguir algum modelo. Por exemplo, vocês podem pegar ali alguma imagem, né? Colocar essa imagem lá e editar para que a imagem apareça aí ao lado, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos aí o tema, como vocês viram, né? E as imagens ali, ó, vão aparecendo, as imagens em movimento, ó, boa tarde, boa noite. Tem um sinal, mas também tem a imagem. Então, vai ter ali uma animação, a gente utiliza uma animação também, né? As expressões faciais. Então, nós temos aí vários elementos. A gente tem a imagem, a gente tem aí a escrita, temos também os sinais. Então, vocês, né, do PIBID podem pensar em como utilizar também esses recursos dentro de sala de aula. Dá licença, do contrapassando. Ora, mas que cara esquisito. Nossa, Ricardinho, não achava que você era assim. Assim como? Preconceituoso. Você tem que admitir que ele é um mega estranho. Estranho não, diferente. Já pensou se todo mundo pensasse assim das diferenças dos outros? Diferenças? Mas que diferenças? Todo mundo é diferente, ou você nunca reparou? Tem gente de jeitos diferentes, com medos diferentes, com esquilinhos a mais. Eu tô de dieta, viu? Uns não podem caminhar, outros não podem falar. É muito triste quando as pessoas te excluem por causa da cor da sua pele. Ou tiram sarro porque você tem medo d'água. Ou implicam com você por você ser cadeirante. Ou te chamam de gorda. Caramba, vocês têm razão. Devemos respeitar as diferenças entre as pessoas. É isso aí, Ricardinho. Tem uma coisa que eu preciso fazer. E aí, do contra? Tá a fim de brincar? Claro! Apesar das diferenças, todos podemos nos divertir juntos. Então, vocês viram aí esse vídeo, né? Então, é um recurso também visual. Nós temos aí uma animação, por exemplo. Né? Então, pode ser usado também. Tem cores que foram utilizadas. Aí. Então, tem diferentes elementos que vão fazer com que os alunos eles pensem de uma forma, né, diferente. Esse vídeo, por exemplo, ele traz uma mensagem por trás dele.
Então, é um vídeo que pode trazer reflexão para os alunos. Pode se perguntar o que está acontecendo, falar sobre gênero, falar sobre preconceito, né? Falar sobre deficiência. Então, às vezes em sala de aula, já aconteceu, por exemplo, de o professor se organizar, né, a organizar a aula, e aí às vezes chega um aluno surdo e de repente esse professor ele pensa, não, o aluno é surdo, então a gente vai só dar algumas atividades simples, ou então a gente vai só passar o aluno, como se o aluno surdo ele não aprendesse. Mas existem recursos para ajudar esses alunos surdos a aprender também. O professor ele precisa provocar isso, é muito importante, né? Que a gente venha fazer realmente essa inclusão, né? Mostrar mais imagens, pedir para que eles se expressem a respeito do que está acontecendo, como a gente viu aí, né? Vários tipos de pessoas, né? Temos um cadeirante, falar sobre isso também. Então, é um vídeo que traz essa reflexão e é possível vocês, como alunos do PIBID, também utilizar ser ativo, né? Nessa questão. Pegar algum vídeo do YouTube, no final, depois que assistir, fazer uma reflexão junto com os alunos. Então, já estamos pertinho do final, né, aqui da nossa apresentação, e Sidivan já trouxe várias explicações da multimodalidade, né? Trouxemos aqui também alguns exemplos. E agora, nesse momento, né, queria mostrar para vocês aqui a Isaac Newton, né, a figura dele aqui, e aí ele tem uma frase, que essa frase ela diz o seguinte, né, olha só, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, essa frase, ela tem algo por trás, né? Ela tem um significado. Às vezes eu acho que eu já sou profissional, mas eu não quero mais saber de nada, ou então eu não quero ter mais conhecimento, e não vai atrás de pesquisar, de estudar, de ter ideias, de se relacionar e de aprender mais. Para crescer, né? Para crescer, para ter um conhecimento maior, para se fortalecer. Travou para mim, professor. Então, gente, é isso. Nós chegamos aqui, né, no final da nossa apresentação. Muito obrigada a todos por ter assistido, obrigada por estarem aqui. Então, muito obrigado, professor Sidivan, muito obrigado, professor João, né? Vários comentários aí no YouTube, né, de elogios e agradecimentos a vocês por essa formação, né, muitos elogios. E de fato a gente fica muito feliz por ela ter acontecido hoje, né? Ah, os professores conseguiram, além de trazer conceitos teóricos importantes, né? Mas mais que isso, apresentar experiências práticas que podem ser aplicadas, replicadas ou adaptadas às nossas salas de aula, considerando as especificidades das várias áreas do conhecimento, e acho que isso é muito pertinente para todos nós que estamos aqui, que congregamos um grupo tão multidisciplinar,
né? Então, a gente traz os nossos agradecimentos, né? Não temos perguntas no chat do YouTube. A gente aproveita para dizer ao pessoal que esse espaço é aberto para serem colocadas perguntas, como eu disse no início, né? Observações, né? Então, nós só agradecemos aos professores pela formação ministrada, pelas contribuições trazidas para todos nós. Acho que um ponto muito positivo dessas formações é porque elas sempre despertam, né, nas pessoas que assistem, né, alguns gatilhos para pensar determinadas questões, para pensar determinadas estratégias, né, e acho que esse é um dos principais objetivos das nossas formações. Evidentemente que nenhum de nós apresentará receitas prontas, né? Mas a nossa intenção é exatamente motivar, a partir de casos práticos, de situações ou estratégias ou metodologias práticas de ensino, né, possibilidades que poderão ser adaptadas às salas de aula dos nossos supervisores, em que os nossos bolsistas atuarão, né? O ano letivo está a começar, né? O ano letivo está começando. Esse é o momento em que, de fato, os nossos bolsistas chegarão às escolas, os supervisores retornarão às escolas após recesso. Então, a gente aproveita para desejar a todos um bom início de ano letivo, né? Esperamos que, de fato, o PIBID possa fazer a diferença nas nossas escolas e, portanto, trazer contribuições para a nossa educação básica, para a qualidade do ensino que é ofertado nas nossas escolas, na nossa educação básica, né? Bom início de aula para todos, né? Vamos ter muito engajamento, muita coragem, muita paciência também, porque é sempre um momento de adaptação para os alunos, né? Mas certamente com engajamento, com a disposição de fazer o melhor e a vontade de fazer o melhor, a gente consegue obter bons resultados. Quero fazer um agradecimento também especial à nossa equipe de intérpretes do campus, né? Carlos, Glaedes, Sara e Tiago, que estiveram conosco e tentaram driblar os problemas de conexão e de dificuldade de dispositivos que a gente enfrenta, né? No campus Caraúbas, nós temos enfrentado algumas dificuldades com a internet, mas os intérpretes sempre fazem um grande esforço para que, de fato, os nossos ciclos sejam acessíveis para todos, né? Sejam inclusivos e acessíveis para todos. Então, muito obrigado a todos os intérpretes do campus Caraúbas que estiveram aqui conosco. E, novamente, agradecimento ao professor Cid, ao professor João Batista. Se os professores quiserem fazer ainda algum comentário antes de encerrar, né? Fica o espaço também. Eu gostaria só de agradecer, viu, pelo convite, Ananias. Essa proposta temática foi do professor João e eu achei muito interessante, uma vez que integra realmente, como você disse nas suas palavras, né, integra não apenas o nosso subprojeto, mas abarca todos os subprojetos, uma vez que, a partir dessa reflexão, o professor ele consegue perceber dentro da sua própria disciplina quais são os recursos multimodais que ele utilizará na aula, né? Então, eu que agradeço a vocês pela oportunidade desse espaço, tá certo? Obrigado, Cid, professor João. Eu quero agradecer também pelo convite, muito obrigado. Para mim é uma alegria e uma satisfação, apesar dos problemas, né, da internet que nós tivemos, mas nós conseguimos estar hoje participando. Agradeço ao professor Ananias
pelo convite, também pelos intérpretes que se dispuseram a estar aqui junto conosco nas interpretações, a todos que participaram através do chat. Esse tema realmente é muito importante, por isso que eu achei bem ter a participação do professor Silvan, e nós pensamos nessas estratégias multimodais para o ensino, né, que realmente favoreça a todos que estão dentro do programa do PIBID, porque eu sei que são pessoas capazes. Agradeço a todos. Muito obrigado, professor João. Agradecemos também, de modo muito especial, ao nosso bolsista, né, nosso mediano Samuel, que tem prestado toda uma assistência técnica aos nossos ciclos de formação. Muito obrigado, Samuel. E a gente agradece a todos que estiveram nos acompanhando, né, em mais este ciclo. Nos despedimos aqui e nos vemos no próximo. Em breve a gente divulgará o card do nosso próximo ciclo. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais, né? Sigam o nosso perfil no Instagram do PIBID e da UFESA. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube aqui. E até o próximo ciclo, se Deus quiser. Boa tarde a todos.